Oi, pessoal! No Guilherme Ferreira Entrevista de hoje, a pauta é o envelhecimento. Quais são os principais problemas ligados à idade? Como a geriatria pode ajudar? E tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Para isso, eu convidei a geriatra Fernanda Andrade. A doutora Fernanda é formada em medicina pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, ela tem residência de geriatria pelo IPSENG e é pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar. Nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Olá, Guilherme, bom dia, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu adoro falar sobre geriatria, sobre envelhecimento, então para mim é uma delícia a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Eu quem agradeço a sua gentileza por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos, doutora Fernanda, e eu já vou trazer para a nossa conversa a questão da incontinência urinária. O que se deve fazer quando o idoso apresenta esse problema? Olha, Guilherme, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que não é normal do envelhecimento perder xixi, tá? Então, muitas vezes as pessoas acabam não procurando ajuda profissional por achar que faz parte do processo natural do envelhecimento perder urina. E não é. A gente envelhece, a gente tem algumas alterações, sim, no aparelho urinário que podem nos colocar em risco de ter uma incontinência, mas isso não é normal. Então, uma vez detectado, a gente tem que avaliar que tipo de incontinência urinária essa pessoa tem. Então, se é uma mulher ou se é um homem, as causas variam. E qual que é o tipo? Se é um tipo que na hora que tosse perde xixi, ou se é um tipo que na hora que tem vontade de fazer xixi tem que sair correndo no banheiro e não dá tempo de esperar. Ou se perde o xixi sem nem sentir, né? Então, a gente tem várias causas para as incontinências urinárias e o tratamento, ele é direcionado conforme a causa, tá? É muito importante que isso seja perguntado no consultório médico, pois muitos idosos, eles escondem esse sintoma por vergonha de falar sobre isso, porque ainda é um tabu. Então, você pode perguntar de formas indiretas. Eu costumo, às vezes eu sou direta e pergunto, a senhora perde xixi na calcinha? Às vezes não, às vezes a gente vai rodeando e pergunta assim, o seu hábito urinário é normal? Quando a senhora tem vontade de ir no banheiro, tem que correr para ir no banheiro, e aí aos pouquinhos você vai entendendo qual que é o hábito urinário daquele idoso, né? No homem, quando o homem tem a queixa de incontinência urinária, a gente tem que se preocupar com a próstata, tá? Existem outras causas, mas uma causa muito comum de incontinência urinária no homem é o aumento da próstata, mesmo por doença benigna, tá? E na mulher, a gente já tem outras causas. A gente tem a bexiga que cai um pouquinho, a gente tem, às vezes, a mulher que teve muitos partos vaginais, partos normais ao longo da vida, ela tem uma predisposição maior. Então, tem várias causas. E aí, o tratamento vai ser direcionado conforme a causa, tá? Doutora Fernanda, perda auditiva do idoso. Como lidar com esse tipo de problema no dia a dia? Também outra alteração que não é normal do envelhecimento, né? É muito importante que todo idoso, que as pessoas, o próprio idoso ou a família notar, né, que está tendo essa perda auditiva, que ele seja avaliado por um otorrino, tá? Que é o médico especialista aí dos ouvidos. Ele vai ser submetido a um teste de audiometria para avaliar o grau de comprometimento auditivo que ele está tendo. Dependendo desse grau auditivo, a gente vai ter que indicar o uso de um aparelho auditivo. A deficiência auditiva, ela está relacionada com vários outros problemas. Então, por isso que é muito importante ser tratada essa deficiência. Como, por exemplo, a gente sabe que a deficiência auditiva ela é um fator de risco para desenvolvimento de demência. Então, corrigir essa deficiência auditiva é importantíssimo. O idoso que escuta menos, ele se torna um idoso mais apático, com menos interesse mesmo de conversar, de participar, né, de eventos sociais, ele é prejudicado na hora de assistir uma televisão, enfim, há um prejuízo muito grande. Então, isso tem que ser avaliado e tem que ser tratado. Não é fácil usar aparelho auditivo. Então, tem alguns idosos, especialmente os idosos que já têm algum comprometimento cognitivo, que infelizmente não se adaptam
ao uso desses aparelhos, né? Mas é muito importante que a gente avalie, que a gente indique, que a gente tente. E hoje já tem vários aparelhos auditivos no mercado, aparelhos que quase não aparecem. Então, tem muito idoso que é vaidoso, né, que não quer usar, mas tem aparelhos que ficam lá dentro do ouvido realmente que quase não aparecem. É algo que a gente realmente tem que avaliar. E na avaliação do geriatra, faz parte a avaliação dos ouvidos. Muitas vezes, às vezes o idoso está só com uma perda auditiva por cera no ouvido. E aí você faz a limpeza e ele escuta melhor. Então, examinar o ouvido faz parte do exame físico normal que o geriatra faz no consultório. Beleza? Vamos falar de disfagia, que é o nome dado aos problemas na hora de engolir. O que se pode fazer quando essa questão interfere na qualidade de vida do idoso? Quando o idoso tem disfagia, que é essa alteração na hora de engolir o alimento, aqui entra um profissional essencial, que é o fonoaudiólogo, tá? O médico detecta essa dificuldade, e essa dificuldade como que a gente detecta? Às vezes é um idoso que tosse na hora de comer, então a tosse, a presença de tosse, é um indicativo de que ele pode estar engasgando. Ou é um idoso que tem alguma dificuldade mesmo de engolir o sólido ou o líquido, né? Qual que é o papel do geriatra na investigação da disfagia? Tentar entender por que aquele idoso está tendo aquilo. É uma demência que está avançando, e isso faz parte do envelhecimento natural do idoso que tem demência. Alguma compressão por fora, algum nódulo, algum tumor que está fazendo com que ele tenha dificuldade de engolir, né? Às vezes, a dificuldade de engolir é algo muito simples que está na cavidade oral. A dentadura que não está adequada, ele não está conseguindo mastigar direito e com isso está engasgando. Então, o geriatra ele vai tentar identificar a causa e o que pode fazer para reverter essa disfagia. Mas o fonoaudiólogo é um profissional extremamente importante nesses casos para nos ajudar a orientar esse idoso qual que é a consistência alimentar que ele pode comer com segurança, como fazer essa alimentação da forma mais segura possível. Então, nesses casos, o geriatra tem que trabalhar junto com o fonoaudiólogo. Quando procurar um geriatra e por que procurá-lo? Eu costumo dizer que você pode procurar um geriatra a partir dos 50 anos. Você pode, se você quiser, para você ter um envelhecimento saudável, fazer um plano de cuidados adequado, prevenir doenças. Então, você pode procurar a partir dos 50 anos. Mas você deve procurar um geriatra em algumas situações específicas. Quais? Se você tiver mais de 80 anos, com certeza você deve procurar um geriatra. Se você tem muitas doenças, se você toma muitos remédios, se você está notando que o seu pai ou sua mãe, ou você mesmo, está começando a ter dificuldade para andar, está tendo dificuldade com a memória, ou está tendo alguma alteração do seu humor, como depressão, né, ansiedade, alteração do sono. Então, nesses casos, você deve procurar um geriatra. Nesses casos, é extremamente importante esse acompanhamento. Quais são os sinais que podem indicar demência? Esse assunto é muito importante, Guilherme. Quando a gente fala de demência, muitas pessoas pensam apenas no comprometimento da memória. Mas a memória é apenas uma das áreas da cognição que podem ser afetadas no idoso com demência. Mas a gente pode ter como sinais precoces da demência, além dessa questão da memória, que muitas vezes se manifesta com esquecer recados, esquecer onde guardou objetos e não conseguir lembrar nunca mais, esquecer uma receita, aquela senhora que sempre fez um bolo gostoso e parou de lembrar a receita daquele bolo, não consegue mais fazer, erra ali na hora dos ingredientes, que não lembra mais a receita, esquecer senha de banco, esquecer data de pagamento, né? Essas alterações, elas são alterações relacionadas à memória, mas não são apenas esses sintomas que o idoso com demência pode apresentar. Sintomas iniciais podem ser, por exemplo, alteração de comportamento. Às vezes é um idoso que sempre foi muito sociável, gostava muito de encontrar família, de conversar muito, e ele começa a falar menos, ele começa a ter uma redução do seu vocabulário, ele começa a ficar mais apático, já não tem tanto interesse mais em fazer suas atividades. É um idoso que às vezes ele começa a ter dificuldades em atividades que antes ele tinha o costume de fazer. Então,
Às vezes ele sempre dirigiu muito bem e agora ele não está conseguindo mais dirigir tão bem. Ele sempre fez o trajeto de casa até o escritório sozinho e agora ele começa a se perder. Então, são sinais precoces aí de demência. Doutora Fernanda, o fator genético, ele pode influenciar no desenvolvimento de alguma demência? Aí você já emenda uma outra resposta nessa pergunta que eu vou te fazer. É possível prevenir a demência? Olha só, a gente sabe que se você tem um parente de primeiro grau com demência, de Alzheimer, por exemplo, você tem um risco maior, sim, de desenvolver demência, tá? A história familiar é um fator de risco, mas não é isso daí que vai ditar que você vai ter ou não demência. A demência é um somatório de diversos fatores, entre eles a genética, mas também várias coisas que a gente faz no dia a dia. Então, prevenir demência é o que a gente deve fazer para prevenir várias outras doenças, né? E para a gente ter um envelhecimento saudável. Então, como que a gente previne demência? A gente previne demência tendo uma boa alimentação, a gente tem que ter uma alimentação rica em vitaminas, em proteína, evitar industrializado, né? Tudo aquilo que a gente sabe que é uma comida saudável. A gente deve praticar atividade física. Existe associação da prática regular de atividade física e a redução da possibilidade de você desenvolver Alzheimer. Devemos passar longe de coisas como cigarro, álcool, né? A gente deve também estimular o cérebro. A gente sabe que pessoas que têm um estímulo cerebral mais importante ao longo da vida adulta têm menos chance de desenvolver Alzheimer. Esse estímulo do cérebro não é simplesmente fazer palavra cruzada. Muitas vezes as pessoas lembram só disso, né? Palavra cruzada, palavra cruzada. Não. É qualquer coisa que você aprende. Então, é aprender uma língua, falar inglês, é aprender a mexer no computador, fazer uma chamada pelo Skype, é ler um livro, enfim, tudo isso são estímulos para o nosso cérebro, né? Então, ajuda a gente a ter um envelhecimento do cérebro mais saudável. Doutora Fernanda, uma vez o idoso tendo o diagnóstico do Alzheimer, é claro que toda a estrutura familiar será repensada, terá que ser mudada. Como a geriatria orienta a família a lidar com esse diagnóstico? Então, quando a gente tem um idoso que tem um diagnóstico de Alzheimer, essa família tem que estar muito bem preparada, porque a demência é uma doença progressiva, incurável, que em algum momento vai transformar esse idoso num idoso incapaz de tomar decisões e de fazer o seu próprio cuidado, né? Então, essa família, no início, na fase inicial, o que ela precisa ter de cuidados? Ficar atento em situações que ele pode se colocar em risco. Então, evitar que ele saia sozinho, pois ele pode se perder e não conseguir voltar. Tomar conta das finanças, pois ele fica mais suscetível a cair em golpes, a pegar empréstimo sem condições de pegar aquele empréstimo, né? Ficar de olho nos idosos que têm acesso à cozinha, que têm hábito de cozinhar, para não deixar e esquecer uma panela acesa, né? Então, tudo isso, nessa fase mais inicial, a família tem que estar atento. À medida que a demência vai avançando, os cuidados, eles se tornam mais necessários e mais amplos. Então, muitas vezes, o idoso já começa a ter necessidade de um auxílio na hora do banho, para que a gente garanta que ele faça a higiene adequada. Às vezes precisa de auxílio para andar, para se trocar, para se vestir, né? Enfim, e tudo isso vai aumentando muito a demanda dessa família em relação a esse cuidado. O que é muito importante que a gente conversa muito no consultório a gente não pode sobrecarregar o cuidador. Então, se tem mais de um filho, o ideal é que esses filhos eles façam um rodízio de cuidado. Porque cuidar de um adulto com demência não é igual cuidar de um bebê. É muito mais complexo, é muito mais difícil e cansativo. E, além disso, não é só a dependência. Esses idosos desenvolvem muito transtorno de comportamento. Então, às vezes, ficam agitados, agressivos, não seguem o que o cuidador está falando. E isso é extremamente desgastante. Então,
tem que fazer um rodízio entre os filhos. Se não for possível, contratar um cuidador profissional, né, para ajudar. Doutora Fernanda, por que o luto é mais difícil para o idoso? Por que é mais difícil para o idoso lidar com o luto? Olha, Guilherme, quando a gente pensa no luto no idoso, a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais velha a gente fica, maior a chance da gente vivenciar um luto, né? É uma das desvantagens aí de se viver muito, é que você vai perder pessoas ao longo desse caminho, né? Então, o idoso, ele enfrenta mais o luto do que o jovem. E por que para ele é mais difícil? O jovem, quando o idoso, ele vê um idoso morrendo, ali, nesse momento, ele está encarando a própria morte dele. Porque ele sente como assim, eu sou o próximo, né? Então, além dessa questão de que o luto acaba colocando ele frente à própria morte dele também, ao medo de que ele está chegando no fim da vida dele, o que transforma esse luto um pouco mais difícil do que um jovem que perde um pai ou um avô, que pensa assim, eu estou longe de chegar nesse momento, né? O idoso não, o idoso está ali vendo o companheiro morrer, ou vendo o irmão morrer, né? Então ele se depara com a própria morte, assim, que o fim da vida dele está chegando. Então isso já transforma o luto em algo mais difícil. Além disso, muitos idosos, eles são menos ativos, e essa falta de atividade transforma o luto mais difícil, porque hoje o que a gente faz para tentar dissipar o luto? A gente faz atividades, a gente vai trabalhar, a gente procura fazer alguma coisa nova, aprender alguma coisa nova, enfim, a gente tenta substituir um pouco aquele pensamento do luto em pensamentos positivos de outras coisas, e muitas vezes o idoso ele está aposentado, sem muitas atividades. Então, por isso também que a gente tem que estimular o idoso a se ocupar. Não é porque ele parou de trabalhar que ele tem que ficar assistindo televisão o dia inteiro. Não, ele tem que ter ocupações. Ele pode aprender jardinagem, culinária, enfim, ocupar a vida. Então, a dica que eu dou para as famílias, né, que estão com algum idoso aí vivenciando o luto, é isso, tentar transformar a vida numa vida ativa, né? Morrer todos nós vamos, é a única certeza que a gente tem na vida, é que nós vamos falecer. Mas a gente tem que transformar o dia de hoje, a vida de hoje, em algo que vale a pena. E para o idoso que perdeu um ente querido, que ele ama, que viveu, sei lá, 60 anos juntos, ressignificar o viver hoje é muito mais difícil, mas não é impossível. E a gente pode ajudar a ressignificar a vida na velhice, né? Isso que é importante. Doutora Fernanda, você é pós-graduada em cuidados paliativos. Como esses cuidados podem ajudar o idoso? Muitas pessoas não sabem o que é cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos são cuidados que a gente oferece para pessoas que têm alguma doença, alguma condição que seja incurável, né? E que coloque a vida dela em risco. Então, o cuidados paliativos surgiu muito no âmbito da oncologia, dos pacientes oncológicos que tinham câncer, sem possibilidades de tratamento modificador da doença, e que a gente começou a cuidar desses pacientes para que eles tivessem uma morte digna, com o mínimo de desconforto possível, né? Mas hoje os cuidados paliativos já é uma área de uma abrangência muito maior, e a gente também faz cuidados paliativos no idoso, porque o idoso ele pode ter doenças potencialmente fatais também. Então aqui cabe a demência na sua fase avançada, as cardiopatias também, já na sua fase avançada, as pneumopatias também. Então tem também, né, os idosos oncológicos com câncer. Então tem várias situações em que os cuidados paliativos se enquadram. E vai depender exatamente de quais sintomas esse idoso vai ter, quais são os cuidados que a gente vai fornecer, no intuito de controlar ao máximo possível os sintomas desagradáveis que essa fase final da vida pode trazer, como dor, falta de ar, angústia, depressão, ansiedade, alteração de sono. Então, os cuidados paliativos, o profissional habilitado nos cuidados paliativos, ele tem um know-how mesmo de tratar sintomas e de promover qualidade de vida até o último dia de vida. E lembrar que, assim como a geriatria,
geriatria, o paliativo não é algo que a gente faz sozinho, como médico. É necessária uma equipe multidisciplinar. Cuidar do idoso é impossível se a gente não tiver uma equipe atuando junto. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, fonoaudiólogo, tudo isso é importante. Doutora Fernanda, por que é importante falar da questão sexual para o idoso? Essa é uma questão muito difícil, ainda muito tabu, porque a gente pensa, quando a gente pensa nos nossos pais, nossos avós, a gente não pensa que eles ainda fazem sexo, né? E é muito complicado, porque muitas vezes o idoso ele vai ao consultório do geriatra acompanhado do filho. É muito raro o idoso ir sozinho. Então, como abordar a sexualidade com o filho lá, né? Não tem jeito, isso seria invadir a privacidade. Mas a gente deve sim perguntar para o idoso como está a vida sexual. Porque muitas vezes aquele idoso está enfrentando uma dificuldade sexual com perda de qualidade de vida e ele não tem coragem de falar. Então, o que eu costumo fazer? Eu peço licença para aquele familiar, peço para conversar sozinho com aquele idoso e nem sempre você pergunta de uma forma tão direta, porque às vezes é ofensivo, especialmente para as mulheres, né? Elas se sentem ofendidas de falar sobre sexo. As idosas que, lá quando elas eram jovens, o sexo era algo muito escondido, até meio errado, né? Então, a gente tem que ter muita cautela para conversar. Eu tenho idosas que conversam abertamente, que às vezes chegam ao consultório falando, olha, estou insatisfeita e tal. Então, nós temos que pensar que o idoso é um grupo muito heterogêneo. Então, nós temos idosos que são muito abertos e modernos e estão ali falando de forma clara, e temos idosos que não, que são conservadores, que a gente tem que acessar de uma forma mais sutil. Então, eu costumo às vezes perguntar, a senhora é casada? Como é que está seu casamento? Sua relação com seu marido é boa? A senhora faz preventivo? Porque o preventivo ginecológico, se essa senhora tem vida sexual, ela deve manter. Se ela não tem vida sexual, ela não precisa mais, dependendo dos resultados anteriores. Então, muitas vezes eu vou pelo preventivo, a senhora ainda faz? Às vezes ela vai falar que faz, aí eu vou perguntar, e a senhora mantém relação sexual ainda? Como é que está essa parte? Tem alguma dúvida, algum desconforto, alguma coisa que a senhora não esteja satisfeita, né? E a mesma coisa para o homem. A gente sabe que no envelhecimento o homem pode vivenciar algum sinal de impotência sexual. Não é normal também o homem ser impotente, muito pelo contrário, ele pode manter a sua potência sexual mesmo aos 80 anos, tá? Mas ele pode vir a ter. Por quê? Com o envelhecimento a gente pode desenvolver doenças cardiovasculares, doença de próstata, que são coisas que podem alterar aí a potência sexual do homem. Então é importante que a gente converse, porque senão ele vai acabar tomando remédio escondido para manter a potência, sem saber se pode, com riscos, né, de estar tomando uma coisa que ele não deve. Então a gente tem que dar abertura para o idoso conversar sobre isso. E essa abertura deve ser feita de forma individualizada e com segurança, né? Não na frente dos filhos, mas não esquecer disso nunca. Nós temos que conversar sobre isso. Doutora Fernanda, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua presença aqui no meu canal. Muito obrigado por todos esses esclarecimentos acerca do idoso, acerca do processo de envelhecimento. Obrigada a você, Guilherme. Parabéns aí pelo seu canal, viu? E qualquer coisa estou à disposição. Vamos envelhecer bem, tá bom? Eu agradeço a sua audiência, a sua presença aqui no meu canal. E se você gostou dessa entrevista, por favor, dê o seu joinha e, por favor, também inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!